Olá! Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Jeremias. O ministério profético de Jeremias se destinou ao Reino do Sul, Judá, durante os últimos 40 anos de sua história, de 626 a 586 a.C. Repetidas vezes, Jeremias advertiu desesperadamente Judá a respeito do juízo vindouro de Deus, mas o povo se recusou a ouvir. Jeremias viveu para testemunhar as invasões babilônicas a Judá, que culminaram na destruição de sua capital, Jerusalém, e do templo. Foi o destino de Jeremias profetizar à nação durante os últimos anos de seu declínio e destruição, de modo que o seu livro, compreensivelmente, está cheio de desespero e uma sóbria percepção de que o desastre se aproximava. Jeremias nasceu em uma família sacerdotal e foi criado na aldeia sacerdotal de Anatote, a cerca de 6,5 km a nordeste de Jerusalém, durante o reinado do ímpio rei Manassés. Jeremias iniciou seu ministério profético durante o 13º ano do reinado do bom rei Josias e apoiou os esforços de Josias para reformar espiritualmente a nação. No entanto, logo ficou claro que não havia uma genuína mudança de atitude entre o povo. Assim, Deus ordenou que Jeremias os advertisse de que, a menos que se afastassem de seus caminhos ímpios e rebeldes e voltassem a obedecer a Deus, a nação sofreria súbito juízo e destruição. Em 612 a.C., a Assíria, a força predominante no mundo antes dessa ocasião, foi conquistada por uma coalizão babilônica. Aproximadamente 4 anos depois da morte do rei Josias, a Babilônia derrotou o Egito na Batalha de Carquemes. Nessa ocasião, a Babilônia se tornou a nação predominante na terra. Nesse mesmo ano, o exército babilônico de Nabucodonosor invadiu Judá, capturou Jerusalém e deportou alguns dos mais excelentes jovens de Jerusalém à Babilônia. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Uma segunda campanha militar contra Jerusalém teve lugar em 597 a.C., quando 10.000 cativos foram levados à Babilônia, incluindo o profeta Ezequiel. Durante esse período, o povo se recusou a levar a sério as advertências proféticas de Jeremias. Com o resultado, a destruição final de Jerusalém, do templo e de todo o reinado de Judá aconteceu em 586 a.C. Este livro profético revela que Jeremias, frequentemente chamado de poeta que chora, era um homem com uma mensagem dura, mas um espírito sensível e um coração. O seu espírito piedoso tornou o seu sofrimento mais intenso quando a sua família e seus amigos, os sacerdotes, os reis e o povo de Judá como um todo, rejeitaram a mensagem de Deus. Embora solitário e rejeitado durante toda a sua vida, Jeremias ainda foi um dos mais corajosos e ousados de todos os profetas. Apesar de extrema oposição, ele desempenhou fielmente a sua missão, que lhe fora dada por Deus, de advertir seus concidadãos de que o juízo estava próximo. Em todas as escrituras, não há um exemplo mais espantoso de um ministro piedoso, que serviu fielmente por tanto tempo sem nenhum sucesso aparente. Na maior parte das situações, ninguém reagiu positivamente à sua mensagem. À primeira vista, todo o ministério de Jeremias parece não ter tido nenhum efeito sobre ninguém no rebelde reino de Judá. Na realidade, a fidelidade de Jeremias a Deus e o seu amor pelo seu povo trouxeram apenas a rejeição do povo e a perseguição dos líderes. No entanto, o corajoso ministério de Jeremias cumpriu o propósito de Deus. Embora ninguém desse ouvido ao profeta, o povo de Judá não tinha nenhuma justificativa legítima e nenhuma queixa contra Deus, pois ele havia sido fiel em adverti-los antecipadamente sobre o juízo que viria se eles não modificassem os seus costumes. Jeremias é claramente revelado como o autor do livro. Depois de 20 anos profetizando a Judá, Deus instruiu Jeremias para que registrasse suas mensagens por escrito. Ele fez isso ditando as suas profecias ao seu fiel secretário Baruque, que escreveu a mensagem profética em um pergaminho. Por causa de sua ousada mensagem, Jeremias foi proibido de comparecer perante o rei. Por isso, o profeta enviou Baruque para que lesse as profecias no templo. Depois disso, um funcionário real, de nome Jeude, leu as profecias ao rei Joaquim. O rei demonstrou seu desprezo por Jeremias e pela palavra de Deus, cortando em pedaços o pergaminho e lançando-o ao fogo. Jeremias ditou outra vez as suas profecias a Baruque, desta vez incluindo uma mensagem ainda mais abrangente do que a do primeiro pergaminho. Muito provavelmente, Baruque organizou o livro de Jeremias em sua forma final, pouco depois da morte de Jeremias, por volta de 585 a 580 a.C. O livro foi escrito por 3 razões principais. Ele apresenta um registro permanente do ministério profético e da mensagem de Jeremias. Ele revela o juízo inevitável de Deus quando seu povo infringiu a aliança e se rebelou constantemente contra Deus. E ele demonstra a autenticidade e a autoridade da profecia fiel e verdadeira transmitida por um mensageiro devoto. Muitas das profecias de Jeremias se cumpriram durante a sua vida. Por exemplo, em Jeremias 16, versículo 9, 20, versículo 4, capítulo 25, versículos 1 a 14.
Outras profecias envolvendo o futuro distante foram cumpridas posteriormente ou ainda deverão ser cumpridas. Por exemplo, em Jeremias 23, versículos 5 e 6, e Jeremias 30, versículos 8 e 9. O livro é basicamente uma coletânea das profecias de Jeremias, dirigidas principalmente a Judá, mas também a 9 nações estrangeiras. Essas profecias se concentram particularmente no juízo, embora haja algumas que tratam de esperança futura e restauração. Essas profecias não estão rigidamente organizadas em ordem cronológica nem tematicamente. Parte do livro está escrita em poesia, ao passo que outras partes estão em forma narrativa. As suas mensagens proféticas estão mescladas com vislumbres históricos da vida pessoal e do ministério do profeta, da história de Judá, principalmente durante o período do rei Josias, Joaquim e Zedequias, incluindo a conquista de Jerusalém e de eventos internacionais que envolveram a Babilônia e outras nações. O claro entendimento que Jeremias tinha da sua missão, juntamente com a frequente confirmação e incentivo de Deus, permitiram que Jeremias transmitisse corajosamente a mensagem de Deus, apesar da contínua resposta de hostilidade, rejeição e perseguição de Judá. Depois da destruição de Jerusalém, Jeremias foi levado contra sua vontade ao Egito, onde continuou a profetizar até a sua morte. O livro de Jeremias é o segundo mais extenso livro da Bíblia em quantidade de palavras, com exceção do livro de Salmos. As dificuldades pessoais e a perseguição de Jeremias são reveladas com mais detalhes do que os mesmos problemas de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. O tema recorrente do livro é o juízo inevitável de Deus pela rebelião espiritual e pela infidelidade. Em termos teológicos, a maior revelação do livro é o conceito da nova aliança, que Deus estabeleceria com seu povo fiel no futuro. As principais referências a Jeremias no Novo Testamento têm a ver com a sua profecia de uma nova aliança. Durante a sua história, as nações de Israel e Judá romperam repetidas vezes a aliança com Deus, de acordo com a lei mosaica. Como resultado, Deus feriu essas nações rebeldes com os seus juízos. Jeremias profetizou sobre uma ocasião em que Deus faria uma nova aliança com eles. O Novo Testamento deixa claro que essa nova aliança entraria em vigor por intermédio da morte e ressurreição de Cristo e está sendo cumprido agora por meio da sua igreja fiel. Esta nova aliança alcançará o seu clímax na grande salvação de Israel no fim dos tempos. Agora nós vamos estudar o capítulos 1 a 3. Versículos 1 a 3 do capítulo 1. Jeremias foi um instrumento por meio de quem Deus falou, mas foi a palavra divina que a ele veio. Essa era a expressão favorita de Jeremias, indicando que a palavra de Deus se apossou dele e exerceu profunda influência em sua vida. A palavra de Deus veio a Jeremias no decorrer de muitos anos, terminando com o exílio babilônico. As revelações começaram durante o reinado de Josias e continuou durante os reinados de Joacás, Joaquim e Zedequias. Jeremias não mencionou em sua lista os breves reinados de Joacás e Joaquim. Versículo 5. Deus é completamente soberano. Ele conhece todas as coisas antes mesmo de acontecerem. Então ele conhecia Jeremias antes mesmo que ele fosse formado no ventre materno. O plano de Deus para Jeremias era que este fosse consagrado ou separado para pregar a palavra de Deus. O ministério de Jeremias é ser um profeta às nações, não apenas para Israel. Versículo 6. Ao dizer que era uma criança, Jeremias aponta para sua incapacidade e a sua inexperiência. Se em 626 a.C. ele ainda era um jovem, com uma idade provável entre 20 a 25 anos, então ele estaria com 60 a 65 anos em 586 a.C., quando Jerusalém caiu, e entre 85 a 90 anos, quando faleceu. Versículos 7 a 8. Deus tranquiliza Jeremias, dizendo-lhe que ele é o embaixador de Deus. Jeremias irá aonde Deus enviar e dirá o que Deus ordenar. Ele pertence a Deus, não tem outro mestre, e não há ninguém mais que ele deva procurar agradar. Ele não precisa temer às pessoas, porque Deus vai livrá-lo, embora a menção de libertação signifique que Jeremias enfrentará problemas. Versículos 9 a 10. O toque de Deus na boca de Jeremias o consagra para o serviço de Deus. Ao mencionar que Deus coloca as palavras na boca de Jeremias, o texto dá ênfase da fonte divina das palavras. Esta palavra tem poder sobre as nações e sobre os reinos. A palavra soberana do Deus soberano governa a história. A mensagem de Jeremias é tripla. Ele deve arrancar e derrubar, que se refere a pregar contra o pecado. Ele deve destruir e arruinar, o que diz respeito a mensagens relativas a juízo. E ele deve edificar e plantar, o que significa que ele deve pregar sobre esperança e renovação. Jeremias vai pregar uma mensagem global ao longo dos 40 anos de seu ministério. Versículos 11 e 12. Deus mostrou ao profeta uma vara de amendoeira, uma das primeiras árvores a florescer na primavera. A amendoeira em hebraico é shaked, S-H-A-Q-E-D. E o verbo vigiar é shoked, S-H-O-Q-E-D. Portanto, estes versículos envolvem um trocadilho na língua original. Assim como a amendoeira floresce no início da primavera de Israel e indica a vinda de uma estação, Deus disse a Jeremias que ele em breve o faria florescer com palavras frutíferas da parte de Deus. Versículos 13 a 15. Em seguida, o profeta viu uma panela ou caldeirão a ferver e inclinada para o sul, derramando seu conteúdo de calamidade desde o norte. Era dessa direção que viriam os exércitos inimigos contra Israel e Judá. Esse inimigo é identificado em Jeremias 25,
versículo 9, como sendo a Babilônia. Mas a ameaça vinha coletivamente de todas as tribos dos reinos do norte. Cada rei do norte poria o seu trono à entrada de Jerusalém, simbolizando sua conquista e domínio sobre o derrotado Judá. Versículo 16. A razão desse juízo tão severo era o fato de Judá queimar incenso a deuses estranhos. Essa era uma clara violação da aliança de Deus com Israel e 2 dos primeiros dos 10 mandamentos. Eles estavam adorando as obras das suas mãos. O verbo hebraico revela que esses atos eram repetidos e ainda continuavam a ser realizados. Versículos 17 a 19. Deus dá a Jeremias 4 diretrizes. Ele deve dispor-se e assim estar pronto para o seu trabalho. Ele deve dizer somente o que Deus lhe mandar. Ele não deve ficar assustado na presença de seus inimigos. Cidade fortificada, coluna de ferro e muro de bronze são símbolos de segurança e força. Deus daria a Jeremias capacidade para resistir ao abuso e à perseguição que seu ministério atrairia. O Senhor promete livrar Jeremias durante seu ministério. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 e 2 do capítulo 2. No início da história de Israel, o povo de Deus confiava nele e obedecia a ele com profunda devoção. O relacionamento entre Deus e o seu povo era tão íntimo que o Senhor era considerado o esposo da nação. Mas agora toda a nação de Israel havia abandonado a sua fé em Deus e buscado segurança e satisfação em falsos deuses. Versículo 3. O fato de Israel ser as primícias da colheita do Senhor e não os únicos frutos, antecipa a vinda de outros povos e nações ao Senhor. Israel era santidade para o Senhor, do mesmo modo que determinadas ofertas eram chamadas santas ou santificadas. Elas foram separadas do uso como ordinário para serem reservadas ao Senhor. O mal vinha a quem desejava ferir Israel. Versículos 4 e 5. A mensagem de Deus é para todas as famílias da casa de Israel, para todo o povo com quem Deus fez a aliança em Abraão, Moisés e Davi. Aqui fala-se especificamente de Judá. Israel foi infiel a Deus, embora este permanecesse fiel a Israel. Os israelitas encontraram falhas onde não havia nenhuma falha. Procuraram ídolos inexistentes e, portanto, nulos, e como resultado tornaram-se parceiros de uma aliança sem valor. Versículo 6. Ao se esquecer da história da redenção, Israel logo se esqueceu do próprio Deus, que os tinha guardado e sustentado. Versículo 7. Deus deu ao seu povo a terra de Canaã, uma terra fértil com fruto. Deus os libertou do Egito, levando-os através do deserto para a terra prometida. No entanto, uma vez lá, contaminaram a herança de Deus, abraçando deuses cananeus. Versículo 8. 3 grupos, os sacerdotes, pastores e profetas, assumem a pesada responsabilidade por essa infidelidade. Os sacerdotes tratavam da lei, mas não conheceram a Deus. Sua falta de experiência e fé salvadora significava que não poderiam ensinar ao povo o conhecimento de Deus. Os pastores, isto é, os governantes do país, rebelaram-se contra o governo de Deus. Os profetas profetizaram por Baal em vez de fazê-lo pelo Espírito de Deus, um claro contraste com a tarefa de um verdadeiro profeta. Versículo 9. Neste versículo temos um anúncio profético sobre o juiz vindouro. Deus levará a sua nação ao tribunal e ele próprio atuará como demandante e juiz. Versículos 10 a 12. Aqui está a acusação de Deus no tribunal. Israel se comportou de maneira absurda, trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Embora as nações só os israelitas conhecessem o Deus vivo e verdadeiro, eles o deixaram para adorar objetos mudos de pedra e madeira. O Senhor fala para procurar entre outras nações e diz que em parte alguma se encontraria uma nação que fizesse uma troca tão insensata, pois nenhuma outra nação teve o privilégio de conhecer o Deus vivo. Versículo 13. Primeiro, Israel havia abandonado ao Senhor, a fonte de sua salvação e sustento espiritual. Segundo, Israel voltou a sua confiança para objetos de idolatria. Jeremias comparou essas duas coisas com cisternas para acumular água da chuva, cujas paredes haviam ruído e estavam deixando as águas vazarem, tornando-se por isso inútil. Versículo 14. Esta pergunta retórica espera uma resposta negativa. Israel é a noiva de Deus, não um escravo ou servo nascido em casa. No entanto, tornou-se presa ou despojo de guerra. Por causa de sua transgressão, Israel passou de único protegido por Deus para aquele a quem o Deus único deixa os inimigos capturarem. Versículo 15. Os leões novos designam figuradamente os inimigos de Israel, em especial os assírios. Versículos 16 e 17. Ter a cabeça raspada era sinal de desgraça e desolação. Mênfis estava localizada nas proximidades da atual cidade do Cairo, no Baixo Egito, e Táfiris ficava no nordeste do Egito. Talvez Jeremias se referisse à invasão prévia de Judá pelo faraó Sisaque em 926 a.C., ou predissesse a invasão pelo faraó Neco em 609 a.C., quando o rei Josias de Judá seria morto. Mas o que Jeremias queria dizer é que os judeus acarretaram tais desgraças pela rebeldia que demonstraram contra Deus. Versículos 18 e 19. Recorrer a aliados como o Egito e a Assíria não poderia salvar Judá agora. Na verdade, isso equivale à infidelidade e maldade. Os judeus não têm temor a Deus no sentido de respeitar e confiar nele e na sua aliança com ele. Versículo 20. Na época do Êxodo, Deus rompeu as ataduras de Israel. Ele libertou os israelitas, mas eles se recusaram a servir. Na verdade, debaixo de todas as árvores frondosas, os lugares onde os ídolos locais eram adorados, o povo se deitava e se prostituía. Versículo 21.
Deus plantou Israel na terra prometida, vinda da semente mais pura. No entanto, Israel tornou-se uma videira brava que unicamente dá fruto pútrido. Versículo 22. Nenhum sabão ou salitre, que é um sal alcalino usado como sabão, pode lavar pecados. A mancha do pecado não é superficial. Israel tinha manchas que não poderiam ser lavadas de modo algum. A limpeza espiritual deve alcançar o coração, e este é um trabalho que só Deus é capaz de fazer. Versículo 23. A nação de Israel, ao buscar outros ídolos, é comparada à fêmea do camelo que segue seus instintos e como um asno selvagem no cio que se põe a cheirar o vento para encontrar um companheiro, ansiando por atrair outros de sua espécie. Baalins é um termo genérico que se refere coletivamente a falsos deuses. Versículo 24. Aqui Judá é comparada a uma jumenta no cio que ficava louca por um macho. Ela não podia ser desviada do seu objetivo sexual, e essa imagem descreve Judá cobiçando estupidamente deuses estranhos. Versículo 25. Aqui Deus adverte Israel para que não ande descalço e com a garganta seca como uma adúltera imprudente que corre atrás de estranhos. Versículos 26 e 27. Os israelitas idólatras serão envergonhados como um ladrão capturado. Eles viraram as costas a Deus, fingindo adorá-lo enquanto seguiam divindades feitas de um pedaço de madeira ou de uma pedra. Assim eles pensam que podem receber libertação de Deus sempre que precisarem. Versículos 28 e 29. Deus não se deixa enganar. Deus desafia os israelitas a que seus deuses inanimados e indefesos venham salvá-los. Afinal de contas, a quantidade de deuses que eles adoram é tão grande quanto a quantidade de suas cidades. Em suas orações, eles querem discutir contra Deus, mas quando é ele quem tem razão para discutir com eles, eles transgrediram sua aliança nupcial com Deus. Versículo 30. Embora Deus tenha castigado os israelitas a fim de trazê-los de volta a ele, no entanto, eles não aceitaram a disciplina do Senhor. Em vez disso, eles procuraram matar os próprios mensageiros de Deus enviados para adverti-los e ajudá-los. Versículos 31 e 32. A pergunta de Deus significa, basicamente, por acaso eu já falhei em manter a minha palavra e abençoá-los, e por assim ser como um deserto e uma terra de mais espessa escuridão? Se não, então Israel não é livre para abandoná-lo. Contudo, fazê-lo é como agir feito uma noiva, esquecendo suas joias e o seu vestido de noiva no dia do casamento. Nenhuma noiva se esquece dessas coisas. E mesmo assim, Israel, a noiva de Deus, se esqueceu dele rapidamente. Versículo 33. Até mesmo as prostitutas podiam aprender algumas coisas com Judá. Tal era a habilidade com que a nação ia atrás de outros amantes. Versículos 34 e 35. A infidelidade à aliança sempre leva à infidelidade ética. Deus encontrou o sangue dos pobres e inocentes nas bordas das roupas de Israel, que estava prejudicando os pobres. Também trouxe falsas acusações para seu próprio ganho. Israel alega ser inocente, que só contribui para a sua culpa. Deus vai trazê-lo a juízo por ter cometido perjúrio espiritual. Versículos 36 e 37. Israel muda seu curso político de ação muito facilmente, mas quem quer que escolha, Egito ou Assíria, vai deixar a nação envergonhada. Colocar as mãos sobre a cabeça era um sinal de dor provocada pela vergonha sexual. Tamar fez isso quando Aminon a violentou. Mas Israel é realmente culpado de buscar vergonha sexual. Sua vergonha será aparente quando a Assíria e o Egito não conseguirem derrotar a Babilônia. Israel confiou em aliados a quem Deus tinha rejeitado. A nação vai perseguir seus amantes, perder a sua virtude e sua terra. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículo 1 do capítulo 3. Se um homem se divorciasse de sua mulher, ela se casasse com outro, e este também se divorciasse dela, ela não poderia se casar novamente com o homem que foi o primeiro marido, pois isso a contaminaria e se tornaria em escândalo. Jeremias usa essa analogia para retratar Israel como uma prostituta no sentido espiritual, que tem muitos amantes, ou seja, muitas nações. Versículo 2. A frase, como o árabe no deserto, significa que Judá correu para a idolatria como um ladrão árabe que se esconde e espera a fim de saquear a caravana que vai passar. A malícia havia contaminado a nação. Versículo 3. As chuvas retidas havia muito eram um método usado por Deus para castigar Israel por causa do pecado e para trazê-lo de volta para ele. Ironicamente, o falso deus Baal era considerado o deus da chuva. Versículos 4 e 5. Israel age como se Deus tivesse ficado com ira sem motivo, ou talvez por muito tempo, e invoca Deus depois de estar com outros amantes, os falsos deuses, mas Deus não pode aceitar essa duplicidade. Versículos 6 e 7. Israel, o reino do norte, havia sido rebelde e infiel a Deus durante muito tempo. Como resultado, o povo de Israel havia sido levado em cativeiro pela Síria em 722 a.C. Judá, o reino do sul, deveria ter aprendido com a trágica experiência de sua irmã, mas não aprendeu. Ela também se entregou à prostituição espiritual e à iniquidade. Versículo 8. Judá viu que Deus deu a Israel carta de divórcio, que aqui se refere ao exílio, que começou em 732 a.C. e aumentou em 722 a.C. com a queda de Samaria. Destemida, Judá, a irmã, se entregou à prostituição de qualquer forma. Versículos 9 e 10.
Judá não voltou, não se arrependeu. Em vez disso, só agiu como se tivesse voltado. Nenhuma das suas orações e sacrifícios foram oferecidos em arrependimento genuíno e confiante. Versículo 11. Deus declara a rebelde Israel mais justa do que a traiçoeira Judá, pois pelo menos Israel era honesto sobre sua infidelidade. Judá tentou esconder seu adultério. Versículo 12. Os israelitas que viviam no cativeiro na Assíria ouviram a mensagem de que ainda podiam se arrepender. Embora tivessem sentido a disciplina e o juízo de Deus, ainda não era tarde demais para uma transformação em seu coração e em sua mente, dirigindo-os a Deus, afastando-os de seus caminhos rebeldes e fazendo com que voltassem a seguir a Deus. Versículo 13. Israel deve reconhecer sua iniquidade e rebelião ao cometer idolatria com os deuses das nações. O arrependimento vai levar à aceitação e renovação. Versículo 14. Deus oferece aos seus filhos rebeldes a oportunidade de voltar a Sião, apesar de sua obstinada recusa em seguir ao Senhor. Deus retratou seu relacionamento com Israel como um casamento, oferecendo misericórdia se arrependessem e voltassem. Versículo 15. O termo pastores pode referir-se especificamente a líderes civis, como o rei, ou a líderes em geral, civis e religiosos. Todos tinham a responsabilidade de guiar o povo de Deus para manifestar sua santidade na sua vida pessoal e coletiva. Versículo 16. Israel e Judá se multiplicarão e frutificarão na terra nessa era messiânica. A Arca da Aliança, o símbolo mais central e precioso no âmago da adoração de Israel, nem mais será lembrada, porque algo mais significativo tomará o seu lugar. Versículo 17. Nesse tempo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor, substituindo a Arca da Aliança como símbolo de sua presença. O resultado será que todas as nações se ajuntarão a Jerusalém e nunca mais andarão segundo o propósito de seu coração maligno. Versículo 18. O retorno a Sião é predito mais uma vez, mas não parece retorno do exílio. Esse será um tempo em que Israel e Judá estarão reunificados na terra que Deus prometeu ao seu povo. Versículos 19 e 20. Uma referência à adoção na família de Deus, quando as despesas... Uma referência à adoração na família de Deus, quando as pessoas deixarem a idolatria e passarem a reconhecê-lo como Pai. Deus reitera que os caminhos adúlteros da nação, com traição de Israel, o impediu de abençoá-la como a terra desejável, a mais bela herança das nações, algo que ele desejava dar. Versículos 21 e 22. Toda a nação será movida ao arrependimento. Em a resposta a tal confissão do pecado, o Senhor curará o povo de sua apostasia e rebelião. Versículo 23. Os israelitas também confessam que as colinas, que são os lugares de adoração de ídolos, e o barulho que vem das montanhas, que são os custos para os ídolos, não passam de ilusão, falsidade, e são completamente vazios. Só em Deus está a salvação de Israel. Eles confessam ainda mais exclusiva lealdade ao seu esposo da aliança. Versículos 24 e 25. Os israelitas admitem que seus ídolos, a coisa vergonhosa, lhes custaram suas casas, sua terra e sua liberdade, assim como em Levítico 26, versículos 27 a 33, e Deuteronômio 28, versículos 64 a 68, havia avisado. Os israelitas completam sua confissão dizendo que eles merecem vergonha e desonra. Deus estava sendo justo ao puni-los. Eles e seus pais pecaram desde a sua mocidade, desde os primórdios da nação, e não deram ouvidos à voz do Senhor para seguir seus ensinamentos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Jeremias.